Queria então convidar-vos a abrir a palavra de Deus em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14. E gostava de partilhar convosco alguns pensamentos acerca deste capítulo. Este capítulo está dividido em três partes, em três momentos especiais, em três situações diferentes. Devo dizer que eu preguei esta mensagem há um mês atrás na igreja de Alcanice, no aniversário daquela igreja, que fez 55 anos. E de facto, irmãos, eu na altura pensei e continuo a pensar, e quero levar-vos também a pensar. Esta igreja tem 55 anos, como podíamos falar de outras que têm 100 anos. Lembro-me da igreja da Almada, que anda perto dos 100 anos ali naquele lugar. Portanto, foram igrejas que surgiram, que foram fundadas antes do 25 de Abril. Portanto, tempos difíceis, tempos de perseguição, tempos em que não era fácil pregar a palavra de Deus. Não havia liberdade para poderem ir para a rua com toda a facilidade e anunciar a palavra de Deus. Havia perseguição, havia oposição. Eu lembro-me que, não sei se foi o ano passado, se foi há 2 anos, em que nós tivemos connosco o nosso irmão Pires, e ele nos falou alguma coisa das dificuldades que aqueles irmãos passaram lá em cima no norte para abrir um trabalho em qualquer localidade. Era um problema tremendo. A perseguição que lhes era movida pelas autoridades, pelos os cidadãos, instigados pela religião oficial, ou seja, pelo catolicismo, a perseguição que lhes era movida. E, portanto, aqui também houve dificuldades. Mas o que é curioso, irmãos, é que nessas alturas estas igrejas estavam cheias. O que é curioso é que nessas alturas, com todas estas dificuldades, e eu tive o privilégio de ter acesso, neste caso concreto em relação à igreja da Almada, tive acesso a registros de cultos realizados há 50, 60 anos, e não havia espaço, não havia lugares. Tinha que ser repetido a escola dominical porque não havia espaço para tantas crianças. Tinha que se repetir os cultos porque não havia espaço para tanta gente. E, portanto, perante todas estas dificuldades, perante toda esta oposição, isto não era impedimento de se pregar a palavra de Deus. Isso não era impedimento para que os jovens servissem o Senhor. E os jovens se juntavam, os jovens iam para a rua, pregavam a palavra, os jovens realizavam acampamentos, os jovens realizavam outras reuniões, tinham o culto dos jovens. Havia atividade, havia de facto uma grande atividade, e no entanto não havia liberdade. E estas igrejas estavam cheias. Nesta altura, lá na igreja, no aniversário da igreja de Alcanice, estava inclusivamente irmãos da Marquês de Olhão, como é que o irmão... agora não me lembro o nome do irmão, que já tem quase 90 anos, e também da igreja do Beato, irmãos que já com idade muito avançada, e eles deram-me razão. Eles, de facto, confirmaram as dificuldades pelo qual passaram. Mas, no entanto, ainda que houvesse oposição, ainda que houvesse perseguição, a palavra do Senhor nunca deixou de ser pregada. A palavra do Senhor nunca deixou de ser vivida. E por isso, irmãos, as igrejas estavam cheias. Os locais de pregação estavam cheios.
havia atividade. E mais importante ainda, irmãos, a igreja era respeitada. A igreja nessa altura era respeitada. Eu lembro-me de lá em Almada, ainda hoje, na Almada Velha, aquelas pessoas muito antigas falam do Sr. Oldham, falam destas pessoas que eram pessoas respeitadas. Portanto, eles não só pregavam o Evangelho, eles viviam o Evangelho. Eles viviam o Evangelho. O testemunho deles era de facto poderoso. E por isso, de facto, havia todo este movimento. As igrejas estavam realmente cheias. Irmãos, eles nessa altura, eles não tinham um grande conhecimento das Escrituras, mas o que tinham, anunciavam. O que tinham, viviam e transmitiam com clareza, e as pessoas ouviam e eram respeitados e reconhecidos por serem realmente homens de Deus. Eram homens de Deus e eram respeitados. O seu testemunho, a sua vida era reconhecida. E por isso, o nome do Senhor era exaltado. E por isso, havia fruto. A igreja crescia. E hoje, irmãos, há liberdade. Ninguém nos pode impedir, em Portugal, de chegarmos ali à rua e falarmos. Ninguém nos pode impedir disso. Mas, no entanto, o que é que acontece? Essas mesmas igrejas que nessa altura em que havia perseguição estavam cheias, hoje estão vazias. O que é que mudou? Foi o Senhor que mudou? Não, não foi o Senhor que mudou. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor não muda. O que mudou foram as pessoas que lá estão. O que mudou foi as pessoas que lá estão. O que mudou é o comportamento da igreja hoje. O que mudou é o testemunho da igreja hoje. O que mudou é as convicções da igreja hoje. Naquela altura havia convicções. Havia convicções. Havia convicções na verdade. Defendia-se a verdade. Vivia-se a verdade. E hoje, grande parte da igreja é, como se costuma dizer, o Maria vai com as outras. Ainda a semana passada, eu estive num evento que vi de lá quase surdo, mas fiquei triste com aquilo que vi. Eu pensei na altura e continuo a pensar, o que é que será a igreja daqui a 10 anos? Não dou mais. 10 anos. O que é que vai ser a igreja daqui a 10 anos, no mínimo? É muito triste aquilo que se passa por aí. É muito triste aquilo que se passa por aí. Estarmos ao pé de um grupo de jovens, ouvir as conversas deles, é lamentável. Fala-se de tudo menos das coisas do Senhor. Fala-se da linguagem mais baixa e não há linguagem do céu. Esta é a realidade hoje. E por isso pergunto, o que é que vai ser a igreja daqui no mínimo 10 anos, se o Senhor não vier antes? De facto, vai ser uma igreja sem convicções absolutamente nenhumas. E hoje já não há. E por isso foi visível dentro daquele sala de espetáculos, foi visível, porque no fundo foi o espetáculo que ali se assistiu, foi visível a manipulação que é feita por aquela multidão. O líder diz salta e toda a gente salta. O líder diz grita e toda a gente grita. O líder diz isto e toda a gente faz. Porquê? Porque não há convicções. Não há conhecimento da verdade. Porque se houvesse convicções e houvesse conhecimento da verdade, viesse quem viesse para dizer, fosse o que fosse,
se não tivesse de acordo com a palavra de Deus, jamais o faria. E por isso, porque não há convicções, é isto que se assiste na igreja de hoje. Assiste-se na igreja de hoje a coisas que eram impensáveis há 15 ou há 20 anos atrás. Impensáveis. E hoje assistimos a isso. Este capítulo começa com a morte de um homem. Começa com a morte de um homem. A morte de João Batista. E porquê é que ele morreu? Porquê é que o mataram? Porque ele teve a coragem de dizer: isso está errado. Ele teve a coragem de dizer a um rei, ao rei Herodes, que queria tomar e tinha para si a mulher do seu irmão. Ele teve a coragem de dizer a Herodes: não te é lícito possuir essa mulher. Não te é lícito ter essa mulher. Portanto, isto é, João Batista foi um herói. Foi um grande homem de Deus, que conhecia a verdade, viveu a verdade que era anunciada naquela altura. Ele conhecia a verdade, ele viveu a verdade e ele defendeu a verdade com a sua própria vida. Custou-lhe a própria vida, mas ele nunca negou. Ele nunca negou, ele nunca mudou. Ele defendeu a verdade até ao fim, ainda que isso lhe custasse cortar a cabeça, mas ele nunca negou aquilo em que acreditava. Não te é lícito. E ele continuou a dizer: não te é lícito até ao fim. Por isso, irmãos, é triste quando hoje nós vemos, e deixar-me dizer, alguns já ouviram, eu sei que o Facebook é uma ferramenta, pode ser bem utilizada, mas é uma tristeza. Mas é um perigo o que lá se passa. E é uma tristeza o que lá se vê. Eu não tenho, mas já foi-me chamada a atenção para coisas que lá se passavam, inclusivamente de crentes defenderem coisas que Deus condena. Como é que é possível? Algum crente defender coisas que Deus claramente condena e haver quem tenha a coragem de defender aquilo que claramente Deus diz está errado. Quem defende uma coisa dessa está a defender a mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. Quem defende a mentira coloca-se ao lado de Satanás contra Deus. Quem defende a mentira coloca-se ao lado de Satanás contra Deus. Irmãos, cuidado com aquilo que ponha no Facebook. Cuidado. O Facebook é uma janela para a vida de cada um de vós. Antigamente, nas aldeias, quando alguém queria saber alguma coisa, dizia-se: vai perguntar a fulano e a fulano, que é o jornal cá da aldeia, e ele sabe tudo. Hoje em dia, esse tipo de pessoas têm a vida facilitada. Vão ao Facebook e veem lá a vida de toda a gente. Está lá tudo escrito. Porque há pessoas que se expõem de uma maneira inacreditável. Expõem toda a sua vida. Põem lá tudo à sua vida. É inacreditável isto. O problema é que muitas coisas que lá põem não só envergonham o seu nome, mas acima de tudo envergonham o nome do Senhor. Aquilo que lá colocam muitas vezes não só envergonha o seu nome, porque eu tinha vergonha de pôr algumas coisas que lá põem. E o problema é que não é só envergonhar o meu nome, acima de tudo é envergonhar o nome do Senhor. Tenhamos cuidado, irmãos, porque quando eu não percebo nada daquilo, mas segundo ouço dizer, aquilo estão milhares, milhões de pessoas a assistir ao que ali se passa, a ver o que ali está. Por isso tenhamos cuidado com aquilo que lá colocamos. Coloquemos coisas que edificam,
que glorificam o nome do Senhor. Coloquemos coisas que enaltecem o nome do Senhor. Coloquemos coisas que revelam realmente quem somos. Filhos de Deus. Como falámos há pouco na ceia, somos filhos de Deus. Não nos comportemos como filhos do diabo, mas comportemo-nos como filhos de Deus. Vivamos no Espírito, guiados pelo Espírito, combatendo a carne. A carne destrói, a carne mina, destrói a nossa comunhão com o Senhor. Por isso, irmãos, cuidado com aquilo que colocamos. Aquilo é uma boa ferramenta, como muitas outras, desde que seja usada corretamente. Usada para o nome, para glorificar o nome de Deus. Então, seja usada ao serviço do Senhor, levando o Evangelho, levando a verdade e defendendo a verdade. Irmãos, João Batista teve a coragem de defender a verdade perante um rei. Custou-lhe a cabeça, mas ele defendeu a verdade até ao fim, não a negou. Que o Senhor nos ajude, sabem? É disto que a igreja precisa. De crentes, de homens e mulheres que conhecem a verdade, amam a verdade e vivem a verdade. E defendem a verdade, custe o que custar. É destas pessoas, destes crentes, destes homens e mulheres que a igreja precisa. E que isso aconteça connosco que estamos aqui. Não nos deixemos levar pelas modas. Não nos deixemos levar pela corrente. Mas deixemos-nos levar pelo Senhor. Deixemos-nos levar pela palavra do Senhor. É isso que é importante. Por outro lado, temos um outro exemplo a seguir, que é a multiplicação dos pães e dos peixes. A primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E lemos no versículo 12, no final da morte de João Batista, diz: e chegaram os seus discípulos e levaram o seu corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, anunciando isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo seguiu a pé desde a cidade. Primeiro o Senhor Jesus, quando soube da morte de João Batista, ele retirou-se. É claro que o Senhor Jesus ficou triste com a morte de João Batista. O Senhor não é insensível ao nosso sofrimento. O Senhor sofre connosco. Ele não é insensível. Ele conhece o nosso sofrimento. Ele é sensível. E depois lemos que o Senhor e Jesus, saindo viu uma grande multidão, possuído de íntima compaixão, para com ela curou os seus enfermos. O Senhor Jesus, quando voltou, deparou-se com uma grande multidão e teve compaixão. O Senhor tem compaixão das multidões. O Senhor ama os perdidos, ama as multidões que estão sem rumo, sem direção. E o Senhor ama-os. E vemos que o Senhor curou. Havia enfermos. O Senhor curou aquelas pessoas. O Senhor abençoou aquelas pessoas. E mais, sendo chegada à tarde, os discípulos se aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto, a hora já avançada, despede a multidão para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dai-lhes vós de comer. Os discípulos, preocupados com a multidão, disseram: Senhor, despede a multidão, porque o dia está a terminar. Eles precisam de comer, para que vão pelas aldeias, para que comprem alimento. E o Senhor Jesus vira-se para eles e diz: não é necessário, dai-lhes vós de comer. Eu imagino os discípulos aflitos: mas como? Como é que nós vamos alimentar uma multidão que, segundo diz a Escritura, no final diz que só homens eram 5.000. Agora vamos acrescentar mulheres e crianças. Teriam ali com certeza, 8.000, 10.000 pessoas. Como é que os discípulos iam alimentar aquela multidão? É evidente que o Senhor sabia que era impossível que eles os pudessem alimentar.
Mas, irmãos, o Senhor só nos pede aquilo que é possível. Porque o impossível faz Ele. Mas o Senhor pede a mim e a cada um de vós que façamos aquilo que é possível. Então o Senhor pergunta aos discípulos: o que é que tendes? O que é que tendes? E o que é que eles disseram? Só temos 6 pães e 2 peixes. Sabemos na passagem paralela que foi uma criança que trouxe, um miúdo que trouxe aqueles peixes. Irmãos, não foi por acaso que ele trouxe aqueles peixes. Nós não andamos aqui por acaso. Nada acontece por acaso, irmãos. Às vezes nós dizemos: por acaso aconteceu assim, por acaso aconteceu isto. Nada acontece por acaso. O Senhor está no controle de todas as coisas. Era necessário que aquela criança levasse aqueles peixes. E a verdade é que ele levou aqueles peixes. Ele foi o único que foi preparado para estar com o Senhor muito tempo. Os outros não. Eu podia estar lá há muito tempo, estava preparado. O alimento estava ali. Mas ele levou aqueles peixes e não foi por acaso, mas para que o Senhor mostrasse o seu poder. Então o Senhor, Ele operou a multiplicação dos pães e dos peixes de tal forma que lemos que não só aquela multidão que ali estava foi saciada, todos foram alimentados, como ainda recolheram, diz o versículo, e comeram todos e saciaram-se. O Senhor não faz as coisas por baixo. O Senhor, quando faz, é em grande. O Senhor, quando faz, é de facto em grande. Ele faz muito mais do que aquilo que nós pensamos, ou imaginamos, ou esperamos. Nós é que limitamos o poder do Senhor. Pensamos que Ele faz alguma coisa. O Senhor faz muito e faz em grande. Então, lemos que não só levantaram dos pedaços que se sobejaram 12 cestos cheios, não só foram saciados ali, mas como puderam levar para casa. Mas o que eu quero chamar a nossa atenção, irmãos, para esta passagem é a pergunta do Senhor: o que é que tendes? Irmãos, o Senhor não nos pede nada que nós não possamos fazer. O Senhor diz a cada um de nós que somos a sua igreja. O Senhor diz-nos a cada um de nós: o que é que temos? O Senhor não nos pede grande coisa, grandes coisas. Às vezes nós dizemos: se eu tivesse muito dinheiro, eu fazia isto, fazia aquilo, eu ajudava estas instituições, eu fazia. Mas sabe, e às vezes nós oramos: Senhor, que abençoes aquela necessidade, aquela... Mas às vezes somos nós próprios a resposta à oração que fazemos. Às vezes somos nós próprios, porque nós achamos que não somos capazes de fazer alguma coisa, mas o Senhor quer apenas que tu digas o que é que tens. Ou seja, o Senhor quer apenas que tu digas: Senhor, eu não valho nada, mas olha, eu estou aqui. Eu quero servir-te. O que é que eu tenho? Olha, Senhor, tenho um dom, sei fazer isto, ou não importa. O que Deus pergunta a cada um de nós, cada um de nós aqui nesta manhã, o que é que tu tens? Um dia o Senhor perguntou a Moisés: Moisés, o que é que tens na tua mão? E Moisés disse o quê? Senhor, tenho uma vara. Então é com essa vara que tu vais libertar o meu povo. Uma vara, Senhor? Uma simples vara? É verdade. Tu tens o quê? És pobre, não tens grandes coisas. Já te consideras muito velho, não tens força. Diz ao Senhor aquilo que tens. Diz ao Senhor: Senhor, o que eu tenho é isto. E vais ver que nas mãos do Senhor, como isso vale muito. Por muito pouco que tu tenhas, por muito pouco que tu consideres que vales, mas podes ter a certeza que nas mãos do Senhor tu vais ter muito. Aquilo que o Senhor quer e que é necessário na igreja hoje, sabe o que é? É disponibilidade. É homens e mulheres que estejam disponíveis para o Senhor. Que era algo que havia nos tempos passados. Sabe, eu gosto mais de ouvir falar do que falar. E uma das coisas que eu gosto muito é ouvir contar histórias.
Histórias, entre aspas, histórias de vida. Eu gosto de ouvir aqueles irmãos velhinhos e contarem histórias fantásticas. E eu ouvi muitas histórias, particularmente de um irmão que havia lá no Castelo, o irmão Eduardo Inácio, que morreu já quase com 100 anos, que era do início da igreja ali, e ele contava, chegou-me a contar quantas histórias, como vinham pessoas de longe para ouvir a palavra de Deus, como iam homens de Deus a pé, até Sesimbra pregar a palavra. Não havia carros, não havia transporte, mas isso não era impedimento para que homens de Deus a sério, deixassem de pregar a palavra de Deus. E caminhavam quilómetros e quilómetros a pé. Às vezes, para irem estar com meia dúzia de pessoas, não importava. Iam pregar a palavra de Deus. Havia disponibilidade. As pessoas estavam disponíveis para servir o Senhor. E é isso que hoje a igreja precisa também. Pessoas disponíveis. Hoje, irmãos, nós temos que dar a mão à palmatória. Pensamos mais em nós do que nos outros. Pensamos mais nas nossas coisinhas do que pensamos nas necessidades dos outros. Pensamos mais nas nossas comodidades do que na obra do Senhor. Portanto, aquilo que o Senhor deseja ver na sua igreja e o que de facto é preciso na igreja hoje é disponibilidade. Estarmos disponíveis com o que temos. O que é que aqueles irmãos no passado tinham? O que é que eles tinham, irmãos? Amor ao Senhor. Amor ao Senhor. E hoje o que é que há? Amor ao dinheiro, amor a si próprio, amor à família, amor. É tudo ser desculpa para não servir o Senhor. Mas naquele tempo, estes homens e mulheres, acima de tudo, tinham amor ao Senhor. E esse amor que eles tinham ao Senhor levava-os a dar tudo ao Senhor. Eram pobres, eram humildes. Alguns mal sabiam ler e escrever, mas sabiam tanto da palavra de Deus. E homens e mulheres, homens que mal sabiam ler e escrever, mas como eles amavam a palavra de Deus, como eles falavam com paixão da palavra de Deus e falavam com paixão pelas almas. E é isso que a igreja precisa de hoje. E isso precisa hoje. O tempo voa, mas para finalizar, eu queria finalizar tudo isto. A terceira parte deste capítulo diz, e logo, versículo 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subia ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali só. Outra grande necessidade da igreja, oração. Irmãos, uma igreja que não ora, não avança. Uma igreja que não ora, não avança. O Senhor Jesus, como homem, ele necessitava de oração. Ele é o nosso exemplo máximo. Se Jesus necessitava de orar, eu não preciso. Eu não preciso de orar individualmente. Eu não preciso de diariamente ir aos pés do Senhor e colocar-me em oração. A igreja não precisa de se juntar para orar. Não precisa. Isso é uma mentira que o diabo tem conseguido introduzir dentro da igreja, dizendo que não é importante a oração. E por isso a oração tem sido desprezada. E por isso o culto da oração é dos cultos mais mal assistidos. Porque não há prazer em orar. E uma igreja que não ora, não avança. Isso não tínhamos dúvidas, irmãos. Uma igreja que não ora, não avança. Se queremos que esta igreja avance, oremos. Juntemo-nos para orar, reunamos-nos para orar, para a oração coloca-nos no sítio certo, a oração humilha-nos perante o Senhor, mostra-nos a nossa fraqueza, mostra-nos a grandeza do Senhor, mostra-nos como nós precisamos do Senhor. E para que a obra avance, ela precisa de ser regada com oração.
é fundamental. Se o Senhor Jesus orava, então, irmãos, se alguém disser que a oração não é importante, é mentiroso. É mentiroso. A oração é fundamental. O que a igreja hoje precisa é de homens e mulheres de oração. Que amem a oração. Que amem estar aos pés do Senhor. Depois lemos que os discípulos estavam no barco e, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegado já à tarde estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Os discípulos estavam no barco e de repente vem alguém caminhar sobre as águas. E ficaram com medo. Irmãos, quem é que não ficava? Quem é que não ficava com medo? Quem é que não se assustava? Nunca ninguém tinha andado sobre as águas? Quem é que não ficava com medo estando no barco? Estando escuro, noite? Quem é que não se assustava de vir alguém na nossa direção caminhando sobre as águas? É evidente que eles ficaram com medo. E olharam um fantasma. Irmãos, quantos fantasmas há na nossa cabeça? Quantos fantasmas nós temos na nossa cabeça? Quantos problemas nós temos na nossa cabeça? Que se tornam em fantasmas tremendos, de tal forma, tão grandes, que nos impedem de ver o Senhor. Impedem-nos de ver o Senhor. Eles aqui ficaram com medo. O medo tomou conta deles. E deixou-os, impediu-os de ver quem é que vinha lá. Impediu-os de ver quem era Jesus. Por outro lado, há quem acuse, há quem diga que Pedro falhou aqui também, que não teve fé. Eu não concordo. Eu acho que Pedro foi um homem muito corajoso. Ele fazia aquilo que eu não fiz. Ele fez aquilo que eu não fazia. Ele disse, respondendo-lhe, Jesus, porém, falou logo, tendo bom ânimo: sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Pedro venceu o medo. Pedro tomou a atitude. Tomou uma atitude. Eles não podiam ficar ali com medo, sem fazer nada. E Pedro tomou uma atitude. Há momentos na nossa vida que precisamos de reagir. Precisamos de tomar atitudes. Enfrentar as coisas. Pensando sempre que o Senhor está connosco. Então Pedro pede ao Senhor para que o deixe ter com ele sobre as águas. E Pedro foi. Pedro teve uma experiência fantástica. Já imaginaram o que foi Pedro depois falar aos discípulos, aos outros? Andei sobre as águas. Ele podia dizer isso. Ele andou. Algum de vocês andou alguma vez sobre as águas? Eu nunca andei. Nem de... Como é que se diz? Ski. Mas eu podia dizer, eu andei, caminhei sobre as águas como se estivesse a caminhar na terra firme. Portanto, ele teve essa experiência. Se ele tivesse ficado com medo e se tivesse deixado, como os outros, se tivesse deixado de ficar, ele não teria tido essa experiência para contar. Irmãos, quantas vezes precisamos ser ousados, precisamos tomar atitudes e dessa forma vermos o poder do Senhor. Então, Pedro caminhou sobre as águas. É verdade que diz, ele depois começou a afundar-se. Porquê? Mas, diz o versículo 30, mas sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Imaginem, quem é que não tinha medo também? O vento estava forte. Se o vento estava forte, as ondas também não deviam estar fracas. Quem é que num ambiente destes não tem medo? Quem é que num ambiente destes não tem a tendência para olhar para onde põe os pés? Eu lembro-me de quando estava na tropa, quando ali em Vendas Novas, quando quando é para abrir fileiras, passa à retaguarda, temos tendência a olhar para o chão. É sempre aquela reação. Lembro-me do aspirante dizer: não há buracos no chão. Passado algum tempo caiu num buraco que teve no hospital uma série de tempo. Afinal há buracos no chão. É natural. É a reação natural. Não é?
porque há alguma insegurança. E por isso a tendência é olhar. E Pedro, como um homem como qualquer um de nós, ele teve medo. Ele olhou para o chão. E quando olhou para as águas, olhou para baixo, desviou o olhar do Senhor, ele começou a afundar-se. E sabem, irmãos, nós afundamos-nos quando deixamos de olhar para o Senhor. Mas sabem, Pedro teve uma coisa fantástica. Pedro reconheceu que se estava a afundar. E reconheceu que só Jesus o podia salvar. Portanto, Pedro, ele era aquela pessoa sempre explosiva, mas revelou humildade. Revelou humildade. Reconheceu que precisava do Senhor. Reconheceu que falhou. Não devia ter olhado para as águas. E por isso começou a afundar-se. Mas reconheceu que só Jesus o podia salvar. Só Jesus o podia lhe valer. Então lemos que, mas sentindo o vento forte, teve medo, começou a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? É verdade, ele não teve, a sua fé foi pequena. A nossa fé é maior do que a dele? É maior do que a dele? A minha não é, irmãos. A vossa, cada um sabe de si, a minha não é. Mas há uma coisa que eu aprendo com Pedro. Ele foi humilde. Ele reconheceu que por causa dele, da atitude que ele tomou, ele começou a afundar-se. E depois reconheceu: só Jesus me pode valer. E outra coisa nós vemos, é o Senhor de braço estendido, de mão estendida para ajudar. É assim que o Senhor está. Quantos há cheios de orgulho vão para o fundo, batem bem lá no fundo e continuam a dizer que estão bem? É o orgulho. É o orgulho. Não conseguem reconhecer que estão errados. Não conseguem reconhecer que falharam. Não conseguem reconhecer que precisam do Senhor. E o orgulho leva-os para o fundo. Mas antes que isso acontecesse, Pedro estendeu a mão e segurou a mão do Senhor. E ele veio para cima. É o Senhor que nos traz para cima. É o Senhor que nos eleva. Por nós próprios jamais conseguiremos isso. É o Senhor que nos dá ânimo. É o Senhor que nos dá forças. Ou seja, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Irmãos, não deixemos de olhar para o Senhor. Portanto, a igreja precisa de homens e mulheres que tomem iniciativa. A igreja precisa de homens e mulheres humildes. Por vezes há tanto orgulho, há tanta arrogância. Para quê? O Senhor foi humilde, Ele humilhou-se. Que o Senhor nos ajude a humilhar-nos, a sermos humildes e deitarmos o orgulho para longe e a humilharmos acima de tudo perante o Senhor. Sejamos aquilo que de facto a igreja precisa, de humildade. Homens e mulheres humildes, homens e mulheres que tomam iniciativa com o Senhor, com os olhos postos no Senhor. Depois diz: e quando subiram para o barco, 32, acalmou o vento, e então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Quando se juntaram todos, adoraram-no, reconheceram quem Jesus é. Quando a igreja está unida, reconhece quem é Jesus. E quando a igreja está unida em torno do Senhor, adora-o, reconhece o que Ele é. E sabem o que é que acontece depois? Diz assim: e tendo passado para a outra banda, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor, trouxeram todos os que estavam enfermos e rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua veste, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Houve bênção. Houve bênção. Uma igreja assim é uma igreja de bênção. É uma igreja que tem bênção. É uma igreja que serve de bênção para os outros. É uma igreja que responde àquilo que o Senhor disse: alimentai-os vós. Irmãos, há uma grande multidão lá fora, cheia de fome,
perdida e precisa de uma igreja segundo a vontade do Senhor. Para poder ajudar estas almas, para poder saciar estas almas, para poder mostrar a estas almas quem Jesus é. A necessidade que têm de encontrar o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, que o Senhor abençoe ricamente a sua palavra nos nossos corações. E ponhamos-la em prática na nossa vida para a glória do seu nome. Amém. Terminamos aqui. Graças a Deus, irmãos, por esta mensagem que nós acabamos de ouvir. Dou graças a Deus por ti. Eu já disse há bocado. E eu repito aquilo que eu disse. Não foi por acaso que eu disse aquilo que eu disse. Aliás, a prova está à vista. E dou graças a Deus pelos pregadores como tu, que gostam de estar calados e gostam de ouvir os outros contar histórias. As boas histórias. É pregadores desses que eu gosto de ouvir quando abrem a boca. Foi o que aconteceu aqui esta manhã. E eu dou graças a Deus, a sério. Eu não tenho palavras. Olha, para utilizar uma expressão do Senhor Jesus Cristo, eu diria assim: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Acho que nós hoje ouvimos muita coisa que nos deve fazer refletir e nos deve fazer agir. Refletir, repito, mas também agir. A responsabilidade é nossa. Olhem, que o Senhor faça aquilo que nenhum de nós pode fazer. Mas também que nós façamos aquilo que Ele quer que a gente faça. E quando se conjugam estas duas partes, como ouvimos, alguma coisa vai acontecer. Dou graças a Deus pela mensagem que o Senhor nos trouxe. Dou graças a Deus pelo nosso irmão José Carvalho. Aliás, eu sempre dei graças a Deus por ele. Olha, que o Senhor te continue a ajudar e a abençoar e a usar, porque o abençoado sou eu. Eu não sei os outros, mas eu sou. E tenho a certeza que os outros também. Nós vamos concluir com oração. Eu vou pedir ao Dário para vir aqui, se faz favor. E o Dário vai terminar com oração. Dou graças a Deus pelo Dário também. Não se esqueçam de orar por ele, hein? Não se esqueçam de orar por ele, pelo Dário e também pela família dele. Nosso Deus e Pai, te agradecemos, Pai, por esta mensagem tão importante, Pai, e te pedimos agora que ao meditarmos, meditemos na Tua Palavra e possamos pôr em prática, Pai, que de facto cada um de nós pense e olhe para si vendo o que tem, Pai, e o principal que Tu nos deste é tempo e capacidade e disponibilidade para servirmos-te, e queremos fazer a Tua vontade, Pai. Ajuda-nos, não sabemos a forma como Tu vais o fazer, mas queremos que Tu o faças, Pai, porque como vemos várias igrejas, a igreja no geral, Pai, está a decair e vemos que para o futuro não sabemos o que é que nos espera enquanto não nos vens buscar, Pai, e vemos a tendência é a igreja falhar, é os crentes falharem e individualmente cada um afastar-se de Ti, Pai. Te pedimos que não permitas que isso aconteça, mas que levantes homens íntegros e fortes na Tua Palavra, ousados, façam tudo conforme a Tua vontade, porque querem servir-te, porque Te amam, e que dês a eles a capacidade de levar a Tua Palavra aos outros, não só com esses, mas também connosco, Pai. O importante é cada um de nós individualmente continuar a ter comunhão contigo, Pai, porque sabemos que Tu és o melhor, Pai, porque nós não temos nada neste mundo que possa valer a pena, e sem Ti, Pai, nada mais valia a pena, Pai, mas temos a certeza de que Tu vais fazer e mostras isso e prometes na Tua Palavra que cada um que entregar a sua vida, Pai, Tu vais fazer grandes coisas, Pai. Te pedimos por todos os nossos irmãos que querem servir-te, que lhes dês a capacidade que eles precisam, sabendo que a sua fé está forte e firme em Ti, Pai, que nos uses para a Tua glória e bênção de outros, Pai. Continuamos a pedir a Tua bênção nesta manhã, neste dia, e que sejas connosco, e que durante a semana possamos pôr em prática o que ouvimos, levando a Tua Palavra aos outros, e comportarmos como Tu nos ensinaste que devemos fazer, Pai, sendo Tu o nosso guia.
A Ti tudo isto pedimos, agradecemos-Te e rogamos-Te no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.